Eita, nós! Ei, boa noite! Boa noite, boa noite! Salve, salve, salve! Eita! Ai, ai! Ai, ai! Boa noite, boa noite! Ei, pessoal! Boa noite! Eu em mim sustento minhas escolhas sem me justificar. É o novo tema, né? E a gente sempre traz o eu em mim, né? Porque é muito importante você entender esse eu em mim, né? É muito importante você entender o que nós estamos fazendo aqui, né? E você vai começando, então, uma nova etapa, né? Na sua vida, né? Um novo jogo está começando para você, né? Já que as coisas existem, já que está aí contando o tempo, né? Nós não conta tempo aqui, tá bom? Mas já que vocês contam tempo, então, bem-vindos a um novo tempo, né? Onde você vai escolher tudo diferente, tudo na prática, para você parar de ser bobalhão, parar de dormir no ponto, sentir as coisas no corpo e fazer aquela mudança, aquela diferença na sua vida que você fica tanto esperando do lado de fora, né? De uma coisa assim randômica, uma sorte, um azar, umas coisas assim para tentar, né, fazer com que a vida seja melhor enquanto você fica pesando, esperando, né? Não precisa ser assim, tá bom, gente? Para quem não conhece, eu sou Calunga, né? É o primeiro programa do ano, eu não posso deixar de vir, né? Eu sou o padrinho desse trabalho, então eu tenho que dar boas-vindas a quem chega e a quem já tá, né? Para esse nova etapa para nós trabalhar aqui com muita lucidez, com muita reflexão. Aí você senta nesse banquinho, que o Calunga é seu amigo, né? Amigo de verdade, que aponta as coisas, que você às vezes fica incomodado comigo, né? Eu sei que você fica incomodado, que às vezes eu falo umas coisas, parece dura, né? Parece difícil, mas olha, gente, não é. É porque as coisas precisam ser ditas, esclarecidas, para você ter uma oportunidade de olhar com os olhos de ver, né? Escutar com os ouvidos de ouvir e poder operar aquilo que você pode fazer com você no agora para realmente sentir as verdades. Porque a gente já falou aqui, coisa da cabeça, e você não muda nada, isso não leva a nada. Você vai vir um passatempo, né? E esse passatempo custa caro. Você acha que você não está pagando nada aqui, mas você está investindo tempo, né? Você acha que isso não tem valor? Tem valor, sim, senhor. O seu tempo tem valor e você está investindo tempo, né? Então, você está iludido assim, você fala, não está, é de graça. Não, você está investindo seu tempo, né? Seu coração, sua atenção, sua reflexão, né? Você está abrindo a cabeça para um novo modo de se ver, de se relacionar consigo e com o mundo, né? E aqui nós vamos firmando e te dando aquele apoio, aquela consciência que você precisa desenvolver para você sentir de verdade as coisas e não ficar só na cabeça, né? Porque senão, como eu sempre falo aqui, não faz sentido. E você tem que alinhar o eixo, alinhar a cabeça com o coração, com a atitude, com o agora, né? Você tem um reloginho que você precisa dar uma regulada nele, né? Se você quiser ter uma vida melhor, precisa escolher ter uma regulagem um pouquinho mais refinada, né? Porque você não está acostumado a olhar para você com esse olhar generoso, amoroso, de achar que você realmente é sagrado de verdade, né? Você andou aí com esse povo mal educado,
mal cabeçudo, né? Mal educado, desconfiado, machucado, né? Que não tem curiosidade, que empurra a vida com a barriga. E aí você vai vendo esse modelão em volta, as pessoas vão se repetindo, né? Esse modelo que você vê na sua casa, que as pessoas mais próximas começam a se repetir com os parentes, com os amigos. Aí você tem uma ilusão de que se tratar mal é muito normal, né? É uma coisa muito normal, é assim mesmo, né? Aí surge os padrão, surge as brincadeiras sem graça, os homens falam mal das mulheres, as mulheres falam mal dos homens, e fica aquele modelão besta que você entra, dá risada, tá fazendo que nem hiena, comendo cocô e dando risada. Pior que é, viu, gente? E as relações ficam pesadas, fica difícil, e você enche a cara de cachaça ou de doce para aliviar, né? Você cria os mecanismos de alívio, porque senão fica muito difícil. Mas você não se atinou que não é tão difícil assim. É que você foi hipnotizado para achar que o ruim é bom e o bom é ruim. Vou repetir. Você foi hipnotizado para achar que o ruim é bom e o bom é ruim. Você foi hipnotizado, só tem uma ideia de que cuidado, por exemplo, cuidar da saúde é escutar os macumbeiros, né? Os caras de branco, aquelas caras de sério, um monte de papel grudado na parede. Você não percebeu que cuidar da saúde é cuidar mesmo, não é ir atrás de remédio, de exame, do monte de coisa de maluco, né? Que é necessário, faz parte do seu caminho. É uma reflexão. Olha, cuidar da saúde é você cuidar bem do você, é comer uma coisa que você sente que faz bem para você, né? Fazer um exercício gostoso, uma coisa gostosa para você ficar só com você, né? Prestar atenção no você. Mas o que aconteceu? Até coisa boa vira coisa ruim. Que vocês pegam essas coisas e transformam numa coisa para competir, para aparecer, para criar um modelão do corpo, um modelão. O homem tem que ser bombadão, né? E ficar naquele crossfit, levantando peso, feito uns, né? Nada contra, só estou falando para você refletir, que tem uma forçação de barra. Você não vai muitas vezes porque você gosta, você vai simplesmente para atingir um parâmetro, uma aparência, uma estética, algo que alguém disse para você que é bom, bonito e legal. De gente muito doente da cabeça, né, que não se escuta, se avilta no agora, faz aquilo que não ama, força a barra, se machuca e um monte de besteira que você faz com você no agora, achando, né, que é uma coisa muito bonita e não é. A natureza acha uma bosta. O seu eu superior olha para você e fala: nossa, que porcaria, tá se enfiando num monte de meleca, nem tá vendo o que tá fazendo consigo, não gosta de estar ali, quer atingir um parâmetro inatingível, né? Enche a boca de porcaria, compra um monte de besteira, se aviltando no agora, para tentar ficar bonitinho no padrão dos robozinhos, né? O que isso tem a ver com o tema? Tudo que você veio fazendo uma forçação de barra, ou você veio se encaixando num molde, numa lata de sardinha, quando o menino usou esse exemplo, né? Você veio querendo se apertar, sem se escutar, sem escutar sua sensibilidade, sem dar chance para o seu ser respirar. Você tem sempre um parâmetro de comparação e um parâmetro, né, para tentar te salvar de um medo muito grande, de uma ameaça, de uma doença, de alguma coisa que enfiar na cabeça do você, que você tem que tomar muito cuidado para viver, né? E como a coisa é autoconfirmativa e você não sabe como funciona, que a gente vem explicando, fica assim, você fala assim: Calunga, eu me machuquei mesmo, você está falando essas coisas como se não fosse real, mas é real. E eu falo para você, é real porque ficou real com a sua energia. Você deu atenção, você deu atitude, você deu coração, você duvida da vida, você vive com medo de tudo e de todos, você vive com medo com a boca dos outros, né? E nesse processo, que você vai ficar muito diferentão, vai acordar, vai vir para si, né? Finalmente, depois de tanta volta, né? Nesse mundo, você finalmente vai voltar-se para si,
vão te pedir para se justificar. Porque você não vai ser mais o mesmo, né? Talvez depois dessa aula você saia do CrossFit e vai fazer outra coisa. Vai fazer outras coisas que você gosta de verdade. Porque você está forçando a barra e você está trazendo uma mensagem. Eu sou eu, qualquer um, qualquer coisa. Eu me trato de qualquer jeito. Eu não tenho delicadeza comigo, consideração e amor. E isso só se demonstra para si próprio no agora. Calunga, não sabia de nada disso, não me interessa. Nem para você, nem para mim, nem para a vida. Interessa o agora. Interessa você assistir essa live, pensar, né? Refletir. É autoconfirmativo. O que, Calunga? Tudo. 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 Tudo é autoconfirmativo. Todas as crenças sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, os fatos do mundo, os fatos fora do mundo, os fatos do mundo astral, qualquer coisa, tudo, exatamente tudo é autoconfirmativo. Tudo. E quem faz o convite é você. Isto é verdade para mim. Abriu a porta. É interessante, estou falando isso porque o menino recebeu umas perguntas na semana, né? E nós fica só de olho, né? Nós fica de olho. Aí, vem umas perguntas, né? Existe isso, existe aquilo, existe tudo. Tudo. Mas quem abre a porta, se é bom ou ruim, é você. Colocou atenção, colocou coração, falou, ai, que interessante, verdadeiro. Entra na sua vida. Dá um jeito de te atingir, seja bom ou ruim. Não sei do que você está falando, Calunga. Tem todas as aulas aqui, isso aqui é um perfil, é aula. Isso aqui é uma aula, né? E no perfil do menino aqui tem um monte de aula. Então você vai maratonar para entender. Mas é autoconfirmativo, é pé da letra, é tudo mesmo. Por isso que o menino fala assim, ó, faz a minha dieta, não faça um exercício que odeia, fica olhando para a balança, olhando para o espelho. Por que ele está falando isso? Né? Que é para você dar um baile na sua mente. Porque toda vez que a sua mente olha, que você olha para o espelho, dá uma criticada, ou presta atenção no peso, você está voltando na armadilha. Então, o conselho dele lá da brincadeira, né? Faz um exercício que você ama, esquece a balança, não pesa mais, não comenta, não olha no espelho e fala mal de si, esquece o assunto, só faz o que ama. Aí a sua cabeça, que é teimosa, né? Sua cabeça vai falar assim, ai, mas eu não emagreci. Aí você vai, não, eu só faço, você vai em cima, você fala em cima. Não, eu faço exercício porque gosto, eu faço porque quero ficar bem. Eu não faço para emagrecer, eu faço porque gosto, faço porque gosto, faço porque gosto. Que nem um robô. Até que a sua mente pare de encher o seu saco. Né? Você fazendo isso há um longo período de tempo, daqui uns 2 meses, 3 meses, você pesa de novo, você vai tomar um susto. O que é? Você tirou a atenção. Você tirou a atenção, porque a sua atenção está negativada. Você está pondo fermento onde não quer. É autoconfirmativo. Você está pondo fermento onde não quer. Então o menino falou para você, olha, isso é uma dica que ele deu porque ele passou por isso. Ele fez assim. Ele sem saber, ele não estava sabendo. Depois ele já se atinou nesse processo todo muito longo, que ele está fazendo já faz muito tempo, né? Ele foi se atinando das coisas que ele foi fazendo com ele, desenvolvendo os instrumentos, as coisas. E aí ele sacou, porque ele não, né? Ah, eu gosto de yoga, vou fazer yoga. E não ficava com essa paranoia de ficar pesando. Entendeu? Então, tudo é autoconfirmativo. Aqui, nesse processo, você está aprendendo a ficar na paz. O que eu ganho com isso, Calunga? Você ganha autonomia, consciência, no único momento que importa para a criação, que é o agora. Que eu falei para vocês no começo, nós não contamos tempo, né? A criação não conta tempo. Tempo, espaço é uma medida humana, é uma coisa que é tipo um roteiro. Você tem uma trilha para você seguir, né? Para você poder caminhar, para sua consciência não perder uma certa sequência enquanto você não pode sortar isso, né?
Você precisa ter uma lógica. Uma lógica, né? Essa lógica também te prende, mas tudo bem, não tem problema. Nós estamos aprendendo aqui a voltar-se para si na paz, né? Na compreensão, na consciência. Você ganhando consciência, escolhe melhor, sabendo que você é sagrado, se coloca em primeiro, porque entendeu que ninguém é vítima, ninguém é algoz, ninguém é coitadinho, todo mundo é sagrado, todo mundo tem poder de escolha, todo mundo é multidimensional, então não tem compromisso com nada, com ninguém, a não ser você, quando você voltar-se para si e começar a se qualificar, começar a se esvaziar através das ferramentas que nós colocamos aqui para poder auxiliar as outras linhas de possibilidade dimensional poder se aproximar de você, que você está menos fedido. Você está menos ruim, menos enlameado. Você está mais neutro. Tô brincando, hein? Não tô dando bronca, não. Você está mais limpo, mais neutro, menos colado nos dramas, menos energia, menos atitude, menos turrão, menos reclamão, né? Menos aquele personagemzinho pequenininho que você pensou que você era, né? Sem poder, sem nada. Mas para isso tudo funcionar, você precisa compreender a raiz de tudo. A raiz de tudo é o agora. É no agora que você compreende, e aqui a gente não mistura, a gente deixa bem claro, ó, você serena, não é porque você quer dar uma de santinho, que você é bonitinho, não. Você descobriu que você está cercado de contrato existencial na base do sofrimento, especialmente aqui no Brasil, né? Que ninguém é coitado, que quanto mais você for autêntico, melhor para você, melhor para o seu eu superior. Existem fases nesse processo. Tem gente que precisa do chega para sim, tem gente que não respeita sim, que não veio para te respeitar porque você contratou. Você contratou, não é culpa deles. Agora você bota eles no lugar deles e você no seu. Sacou? Né? Para poder sentir as verdades que a gente ensina aqui. Senão não vai sentir. Vai ser só um negócio. Ai, que legal. Eles falam umas coisas engraçadas. Ele tem um sotaque engraçado. Você vai vir aqui para rir da minha cara e a sua vida vai continuar uma merda. Não faça isso. Tá tudo tão claro aqui. Olha, você compreende a situação que você está. Compreenda o sagrado que você é. Compreenda a importância do agora. Tome as atitudes coerentes com aquilo que você é de verdade, é na prática, é nas atitudes, é na atenção. Você fica botando sua atenção em porcaria o dia inteiro. Como é que você acha que o seu psique, a sua cabeça fica se você fica lendo notícia ruim, coisa ruim, medo, um monte de medo? Como é que você acha que vai... O que você acha que vai se manifestar se o seu conteúdo interno está recheado de medo? Não vai dar bom, né? Então, o Kalunga vem aqui para dizer para você, olha, amigo de verdade te fala, olha, é literar, desvicia, você está viciado nesse mundo, e você tá agarrado nos cactos, né? Achando que é a flor mais cheirosa, é um cacto bem espinhudo que você está abraçando, e você se acostumou com essa condição, né? Inclusive o menino explicou o que acontece com a energia. Vocês gastam muita energia no entrelaçamento que vocês, né? Vou usar a palavra, não gosto, mas vocês estão tudo ligados. Vocês estão tudo ligados. E o corpo de vocês fica tentando ficar bom, porque é muita sujeira energética, vocês estão tudo ligados, tudo junto, não toma uma distância, não tem pele e tal. O corpo, depois que você faz esse processo, começa a acumular energia para você, que aquela estava dispersa, estava jogando em tudo e todos, sabe? Tudo disperso. Aí a sensação no corpo muda, tudo fica diferente. O contato com a vida fica diferente. Aí você vai começar a perceber o que você fez com você de verdade. Talvez você queira mudar de profissão, talvez você queira mudar de relação, talvez você queira mudar de país, talvez você queira mudar tudo na sua vida, né? Porque você vai estar mais próximo do seu ser,
vai estar mais vital, mais feliz. E aí eu quero ver você justificar para a mamãe, para o papai, para o irmão. Olha, eu quero ficar na minha, né? Você vai ficar justificando porque quer se fazer entender, né? Um processo que fala assim, olha, um paradigma, você é uma bosta, você não é nada, e o nosso paradigma aqui, que nós é tudo. É causador de tudo, é ligado direto com a fonte, que todo mundo é, que você... Na hora que você explica isso, olha a confusão que você se mete, se você ousar explicar, que a pessoa não entende, ela acha que você vai mudar assim, e que é você só, que você está querendo ser especial. Ela não se atina que ela tá falando que você está falando da pessoa que está perto, não sabe nada disso, você está falando de todo mundo. Mas para fazer o que você quer fazer, você precisa dar uma descolada, precisa dar uma respirada. E aquela pessoa que geralmente você vai explicar muito, ela faz parte do laço que pega e prende no seu pescoço e quer te colocar preso, entendeu? E o que você vai explicar isso para ela? Né? Não explica. Né? E se você explicar muito, será que não tem medo? Será que não tem medo do olhar? Falar assim, ai, será que vai me entender? Será que vai achar que eu sou feio? Será que vai achar que eu quero ser santo? Será que vai achar isso ou aquilo? Né? Ou você vai estar, de novo, preso na cabeça de alguém que está dormindo, roncando na existência. Né? Então, não é bom. Né? Você tem que entender que isso aqui é uma coisa que é para você sentir de verdade, mas cobra um preço, né? O preço de você ficar no você. Por isso que a gente sempre põe o eu em mim. Porque a gente não cansa de falar disso, porque as pessoas entram nesse processo e muitas pessoas que vêm de todas as vertentes, né? Elas não entendem muito bem, que começam a misturar, falar que é egoísmo, né? Ou, né, assim, por exemplo, uma pessoa perguntou assim, mas se eu ficar de boa, Calunga, né? Como é que é a realidade que eu vou saber que é a certa? Por quê? Porque tem uma errada, tem uma encrencada, tem medo de fazer errado. Não é assim que funciona. Você vai serenar o seu ser para poder se qualificar, para poder deixar as coisas acontecer. A vida conduz o processo. Você conduz você. Você escolhe por bem aquilo que te faz bem para você. Partindo do princípio que você está nesse momento, no seu momento de vida. Incluindo sua profissão, sua relação, mas você pode escolher olhar tudo isto diferente. E agir diferente, não porque quer ser santinho, mas porque entende que a coisa é muito maior. Aí a vida conduz. Mas como é que eu vou saber se acerta? Não tem isso. Né? Faça o melhor por si, saiba da dignidade que você já é, né? Saiba que é tudo agora, tudo ao mesmo tempo agora, tudo aquela condição maravilhosa que você pensa profissionalmente para você, ela já existe. Né? Mas a falta de confiança, a falta de entendimento da natureza da vida, você não tem culpa disso não, você foi mal educado. Ninguém aqui foi educado para entender esses princípios de verdade. E você não perca tempo lamentando. É assim, é um jogo cósmico. Entendeu? Então você não perca seu tempo lamentando que ninguém aprendeu, que isso aqui, isso, que aquilo, que não sei o que lá. Crítica. Isso daí é o todo. Você vai reclamar com o todo. Se você achar alguém chamado o todo, você me avisa. Até agora eu não encontrei aqui no astral. Estou procurando. Né? A gente procura. Cadê o todo? O todo? Né? Aí a gente olha para o espelho e toma um susto. O todo está aqui. O todo é só eu. Você também é o todo. Entendeu? É o jogo. O jogo da autoconsciência, né? Então, você vai depurando, tirando caca e a vida vai te trazendo as experiências. O diferentão aqui é a condução, é a noção do que você está fazendo, é serenando, é escolhendo o melhor, é deixando a vida rolar para ver o que vai acontecer sem tanto medo. Esse medo
atrapalha, ele manda o sinal do medo. E as pior partes, a dimensão mais complicada, os problemas mais escangalhados vão vir na sua direção, porque você não se esvazia do medo. Você está ficando sereno porque você não quer ser santo. Você está sendo inteligente, esperto, falando, nossa, Calunga, então tem um monte de dimensão. Se eu ficar de boa, na lagoa, levar as coisas como dá, não ficar escandaloso, não lamentar, enfrentar meus problemas do dia a dia e sortar, nem comentar. Resolver um problema, passa, chega, não comenta, não fala, não propaga, não nada, é literar, larga, passou, o que importa é o agora, o que eu faço para mim agora? O que eu vou ficar bem agora? Você entendeu? Entendeu o que é literar? É literar mesmo. Cada ação, cada momento é um novo nascimento, um novo eu que você pode ter aí. Uma nova oportunidade de fazer diferente. Uma nova oportunidade de fazer alguma coisa que você gosta. Uma nova oportunidade de se escutar, de não fazer sempre as mesmas coisas, de não ter mais compromisso com coisa ruim, porque os outros vão falar mal de você. Todo domingo, esse exemplo é o mais comum, e é comum e é bom que se fale. Todo domingo você vai na casa daquele parente chato. Não vá, para com essas porcaria. É aí que está o maltrato, é aí que você está falando para a vida, eu não valho nada, a meu tempo eu queria estar fazendo outra coisa, e vou lá, me forço. Falar um monte de abobrinha, escutar um monte de abobrinha, você está nesse processo, você vai ficar de saco cheio. E você vai começar a ficar com... A sua cara vai começar a estampar. Você não vai mais esconder que você está de saco cheio desses mesmos assuntos de sempre. Então é melhor você não ir, seja autêntico, né? Porque se você for e começarem a fazer perguntas, você vai justificar. Ah, não tem mais nada a ver. Eu não gosto mais de saber dessas coisas. Eu nem ligo mais para futebol. Eu não ligo para mais aqueles bandos de boba alegre correndo atrás de uma bola inchada. Não tenho mais interesse por essas coisas. Por quê? Porque ontem, eu estava meditando e senti uma corrente de energia enorme no meu corpo que eu nunca senti na minha vida. E um monte de presença espiritual em volta de mim. Ah, sua tia vai pegar um dente de alho, jogar na sua cabeça, né? Vai pegar água benta, pegar água assim, jogar na sua cabeça, né? Chamar um padreco para ficar te exorcizando, entendeu? Né? Então, não dá. Deixa eu tomar água que a garganta tá seca. Olha, e você vê uma coisa, né? Olha a dificuldade da coisa, porque você está tão comprometido, né, em gerar com essas pessoas, com o entorno, e eles estão acostumados com esse modelo, né? Você tem que justificar até porque você come amendoim, né? Então as coisas você tem que justificar. Repara. Você vai almoçar, você vai fazer uma coisa, as pessoas sempre perguntam por quê? Por que você está fazendo isso? Por que você está vestido de rosa? Por que você está de calça jeans? Ah, então baita calor, por que não sei o que lá? Não basta você falar porque eu quero, porque eu não estou com calor. Sempre tem uma criatura abençoada que nunca aceita a sua vontade e pede explicação. Eu estou errado? Não estou, né? Parente, amigo, é comum. É comum você ter que justificar as suas escolhas. Então, quando vem esse processo, né, a pessoa, ela tem umas experiências muito subjetivas, que só ela sente, que só ela vê. Como é que você vai explicar? Como é que você vai justificar? Então, é uma inversão de paradigma. Então, a gente diz para você, olha, o gatilho de poder também pode servir para isso, mas aí você cria um novo mecanismo de sair pela tangente. Não se explique muito, fala pouco, né? Fala coisinha para dispersar, não dê justificativa. Por quê? Porque você vai gastar energia, vai gastar tempo, vai gastar entrelaçamento, você está se distanciando, né?
Você criou vergonha na cara, entendeu com a cabeça, falou, não, eu vou dar um tempinho com esse povo, vou ficar na minha, vou sentir minha força, minha energia, vamos ver. Aí você começou a sentir, começou a recuperar, começou a perceber que tá ficando menos gripado, menos alergia, né? Você percebeu. Aí daqui a pouco você vai para aquela pessoa, porque eles chamam, né? Eles convocam, porque quanto mais você se dedica a você, menos você se dedica aos outros. Aí os outros falam, nossa, como ele mudou, como ela mudou. Ela não tá mais aquela pessoa tão disponível para mim, fazendo meus favor, fazendo tudo para mim, né? Chupinhando, né, a energia, né? Não, ela não tá mais aqui dando tudo para mim, né? Aí começa a cobrança, começa o questionamento, né? Então, aí você cai na besteira eventual de meio que dar uma voltada no hábito. Aí aquele entrelaçamento que estava começando a sair fora, os teus tentáculos energéticos começando a descolar daquela criatura, volta lá. Aí você vai tomar um safanão energético. Você vai lá, quando voltar para casa vai passar mar. Aí você vai falar, ai, deve ter sido alguma coisa que eu comi. Não, é energia mesmo, é energia suja, ruim, e desequilibrou o seu sistema está mandando um sinal. Olha, seu bobalhão, se você não cuidar de você, eu vou te botar na cama. Eu vou te encher a tua cara de meia dúzia de tapa e vou te jogar na cama para você acordar. Porque você está fazendo um trabalho de limpeza energética, limpeza do seu ser, mudança dimensionar, mudança frequenciar, e você fez o desfavor de voltar no lago de piranha. Eu vou te botar na cama e vai te dar meia dúzia de chute na bunda para ver se você acorda. Entendeu? Para de se enganar, que você se enganando, você não ganha nada. Não se engane que o corpo desequilibra mesmo, né? Aí toma um remédio, a mesma coisa, para ver se passa, né? Se alivia o sintoma e você, né, consegue se recuperar dessa besteira que você fez. Ai, gente. Então, é isto, né? Você veio uma nova etapa agora. Você tem uma nova chance que vai começar, né? Maratona esses vídeos, entende o que é proposto, percebe que não é uma coisa que é abstrata, exige sua atitude, exige que você entenda que é ao pé da letra, exige que você entenda que todo o conhecimento que é gerado por vocês, todas as experiências que é gerada por vocês, que vocês passam por elas, tem crença autoconfirmativa. Quais? Todas. Sobre todos os assuntos. Nada escapa a essa lei. Então, você está vivendo um efeito autoconfirmativo a partir do você. Entendeu? Como houve um status quo, uma padronização, um paradigma, né? Muita gente vivendo a partir dele, reproduzindo mais do mesmo que a gente fala. Então, o fractal em cima de fractal, em cima de fractal, a variação é menor nessa população. Em contrapartida, isso não impediu da variação, porque a mudança, o movimento, é a coisa que é a natureza, né? É a lei natural. É a verdade da vida. Tudo é movimento, tudo é transformação, tudo é, né, fractal em cima de fractal, em cima de fractal, em cima de fractal. Né? Então, você perceba que agora, nessa nova etapa, você vai poder experimentar de uma maneira consciente, não acredite em nós, apenas aprenda os conteúdos, aplique para ver o que acontece como uma criança curiosa. Para ver o que acontece. E eu já falei e repito, a vida não é besta e ela vai sinalizar para você. Ela vai mostrar as coisas. Você vai tomar susto. Tá bom? Olha, gente. Esse tema, que é o tema que eu sustento
Minhas escolhas sem me justificar, ele é um desafio, né? Que eu vinha falando, que você fica justificando tudo. E agora, como é que você vai fazer para não justificar? Né? Para você ficar na segurança de estar em si. Como que você vai se relacionar com isso? Né? Com paz no coração? Né? Com entendimento das coisas? Com curiosidade? Percebendo o impulso de justificar e freando? E falando em cima, você vai perceber, você vai querer falar. Porque você não conseguiu serenar sua mente. E o instrumento que a gente ensina aqui é exatamente para poder dar uma acalmada nesse fluxo mental seu que está disperso, interligado com um monte de gente, um monte de coisa. Quando você começa a usar o gatilho de poder, também dá uma freada nisso, porque passa toda essa identificação que você tem com o meio, você substitui por uma palavra, você internamente você está cortando as linhas de pensamento. Vamos aprofundar? Se você tiver alguém sugerindo alguma coisa para você, algum desocupado do astral, ignorante, magoado, né? Chateado com você, querendo encher seu saco, e você, como é médium, que a gente já explicou aqui, você ainda não chegou a perceber certas coisas, está no processo ainda. Ao você usar o gatilho de poder, você está cortando a influência dessas vozes. Entendeu? Porque não vem com voz esquisita, vem com a voz do seu pensamento, querendo te induzir para uma coisa, para uma escolha maior ou menos, querendo te fazer comprar umas coisas que você não gosta, querendo te colocar no mesmo padrão, né? Porque aqui é muito delicado, e aí a gente está ensinando, olha, é no agora, escolha o melhor que você puder, bota você em primeiro lugar. Aí vem aquela vozinha lá do fundo, falando, ai, que bobagem, pega o pastel mais barato. Olha, tem pastel de pizza e pastel de queijo. O pizza tem lá tomate, orégano. Você tá achando que não? Essas coisas contam, viu? É no agora que você se trata bem, né? Aí você vai e fala assim, aí vem aquela vozinha, ai que bobagem, o de pizza é R$10, o de queijo é 8, pega o de queijo, é R$10 mais caro, que besteira, né? Ah, isso não é nada, isso é tudo. Até o pastel que você come, você prefira pegar um pastel bom, né? Não uma porcaria, né? Então, se tiver uma vozinha lá, querendo te influenciar, olha, pega o mais barato, pega o mais feio, ah, pra você qualquer coisa. Quando você usa o gatilho de poder, você começa a cortar essas vozes do astral. Que elas são sacanas, viu? Elas vêm com a sua voz, elas se misturam no seu pensamento. Você não precisa ter medo disso. Na verdade, a gente fala pouco disso, que é porque você já tem um conteúdo tão ruim aí fora, falando, dando ênfase a essas coisas, né? É tanta besteira que o povo fala, e para te deixar com medo, né? E aí o medo abre a porta, que você acreditou, abriu a porta, ficou, né? A gente não fala muito sobre esse assunto, que não é relevante. Relevante aqui é o seu poder. Mas estou te dando uma dica no agora, que às vezes vem umas vozinhas querendo te sabotar, querendo fazer você escolher sabe, aquelas coisinhas, pega qualquer coisa, pega a camiseta qualquer coisa, come qualquer coisa, anda de qualquer jeito, deixa o seu carro tudo sujo, depois você limpa. É aí que mora o perigo. É aí que você mostra como você se trata. É aí que você está dizendo para a vida, eu sou digno ou não. Entendeu? Então, quando você usa o gatilho, você vai cortando certas vozes inconvenientes que estão tirando seu valor. Que pode não ser só sua. Em geral não é, né? Em geral pode ser outras consciências, pode ser forma pensamento, seu mesmo, que você está tão acostumado a falar que você não merece, aí quando aparece uma mudança de postura, vem aquele mesmo hábito, pensamento, falando assim, pega qualquer coisa, pega o de sempre. Perigo isso aí, né? Então, você tem que se atinar do cenário que você está e aproveitar que você está numa nova etapa
para inaugurar um novo momento na sua vida, de muita experimentação com você, né? Muita experimentação com você, esse experimento, essa aventura que vai virar a sua vida, se você assumir a sua sensibilidade, assumir quem você é de verdade, né? E não esse povão que está aí fora, né? Dormindo, roncando, hibernando, né? Eu acho que é isso, gente. Ou se tiver perguntinha, alguma coisa, a gente pode conversar, né? Miséria traz miséria. Porque um amigo falou aqui, ó. Eu acho que miséria traz miséria. Por quê? A gente gosta de falar aberto. Por quê? Porque você tá com conteúdo afim à multidimensionalidade. Olha isso, né? A natureza da vida, olha isso, fala, ele é afim com menos. Aí vai trazer situação, pessoa e coisa que sinalizam menos. Tira o valor, né? É afinidade dimensionar, né? Aí não é uma questão de atrair, é se qualificar, as coisas já são, já é, né? Já tá tudo ao mesmo tempo agora, tá? Tá bom, ó. A gente já pode falar, né? Que isso aqui é um curso, todo domingo tem live, né? Domingo sim, domingo não, né? Menino, aí às vezes, né, a psicofonia de domingo, aí depois é o menino, a gente vai alternando, entendeu? Porque aqui nesse trabalho, nós somos parceiros, nós viemos aqui para ajudar, para ensinar, para passar os conhecimentos para vocês, mas o importante é que a estrela desse trabalho é vocês, é cada um de vocês aí que está vendo, né? Não é o Calunga, não é a equipe espiritual, não é o Luiz, não é o Zé, não é a Verônica, não é ninguém. É vocês. Nós vamos aqui compartilhando, falando, é assim que funciona, né? Toma consciência, faz os exercícios, né? Toma coragem, precisa coragem, que você se comprometeu a vida inteira com o povo, agora para você falar, não, eu vou ficar só comigo, é uma coisa que muitas pessoas não entendem. A maioria das pessoas vai falar assim, mas o que tem? Você não gosta mais de mim? Começa essa chantagem emocional, né? Não, eu quero ficar na minha, eu quero fazer uma meditaçãozinha, eu quero ficar no meu cantinho, quero cuidar das minhas coisas, quero sair fazer uma compra para mim. Toda vez que você escolher você vai enfrentar o desafio de escutar perguntas que vão te apertar para perguntar se você está odiando algo, alguma coisa ou alguém. É muito comum, viu, gente? Um padrão muito comum as pessoas não aceitar que você se ama, não aceitar que você quer um espaço para você. É muito comum as perguntas vêm com um tom ácido, querendo saber, você me odeia? Você não vai vir aqui? Você não liga mais para mim? E eu, coitado de mim, sempre vem uma entonação para dizer assim, você me odeia? Você tem alguma coisa contra mim? Eu te fiz alguma coisa? Me conta porque você não fica mais do jeito que você ficava? Por que você não faz todos os favores para mim? Que você não é mais meu serviçar? Que você não é mais o meu garçom? Por que você não é mais aquela pessoa bobalhona que fazia tudo para mim? Né? Então, você fica ciente que isso é comum. E você não fica bravo, não. Não fica chateado, não perca seu tempo, né? Pode vir um impulso assim, falar, não, você aqui é abusada, sempre me explorou. Agora que eu estou cuidando de mim, quer me puxar de volta. Não é legal. Observador. Tia, eu só estou cuidando de mim, não tem nada a ver com você. Não te odeio, não tem nada a ver, não é problema com você, não é problema com nada, você não falou nada pra mim não. É que eu tô gastando um pouco mais de tempo comigo, tô cuidando de mim, tô precisando muito de mim. Não tem nada com você, é eu. Eu tô cuidando de mim, entendeu? Então, é isso. Ó, perguntinha, né? Bravinho. Ih, você tá muito bravinho? Tá perguntando assim, ó, a partir das mudanças que vou fazendo em mim,
no comportamento, como saber que estou no caminho certo? Você está fazendo bem para você? Você está equilibrado? Você está fazendo boas escolhas? Você está consciente, lúcido? O caminho certo é o caminho seu. O caminho certo é você olhar para você, desenvolver a sensibilidade e o equilíbrio de saber o que você está fazendo com você. Entendeu? Essas perguntas de certo e errado é natural que aconteça. Porque vocês não estão acostumados a perceber que a coisa é muito maior. E vocês não estão acostumados a fazer da sua vida uma prioridade. Aí a pessoa fica meio perdida, porque ela nunca fez isso na vida. Né? Então é normal. O que eu quero que você entenda é que tudo é único na natureza. Se você estiver fazendo uma coisa saudável para você, equilibrada, né? Do coração, com carinho, com equilíbrio, respeitando assim, respeitando o outro, deixando o outro para lá, cuidando de si, deixando o outro para lá, cuidando de si. Não se trata de uma crítica, não se trata de rejeição, se trata de escolha para si. Você sente que está fazendo uma coisa boa para você? Então tá bom. Esse é o critério individual. Por isso que nós vemos aqui, né, no nosso curso, a gente ensina o gerar, a gente ensina as leis verdadeiras que estão inerentes em cada um de vocês, né? Que é o autoconfirmativo, o poder multidimensionar, consciência, expansão da consciência, como utilizar isso, o gatilho de poder, né? Que é para ajudar você a se descolar um pouco do povo e poder sentir as experiências mais no corpo. E você vai fazendo uso, adaptando esse conhecimento para o seu dia a dia, né? Mas o certo é eu me afastar, esvaziar meu conteúdo, dar uma sortada no povo e deixar a vida conduzir o processo. A vida não é trouxa, ela vai te mostrar. Não é o calunga, não. Você vai fazendo a limpezinha e a vida vai sinalizando, vai trazendo experiência. Como calunga? Ah, vai trazendo experiência. O menino teve um monte de experiência. Teve projeção de consciência, né? Expansão da consciência e projeção astral. Teve um monte de fenômeno no corpo, saúde dele melhorou, parou de adoecer, um monte de energia subindo e descendo no corpo, né? Expansão mesmo de energia, coisas muito marcantes que ele passou, né? A vida dele foi conduzindo, não foi o calunga, não foi a equipe espiritual, foi o espírito dele, com o eu superior dele, as coisas foram acontecendo, entendeu? Isso muda um monte de coisa, muda o contato com a vida, muda a profissão, como a gente falou, né? Então, deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. Isso, que belezura. Como tem gente esperta que entende as coisas, né? Olha aí, ó. Nosso amigo falou aqui, ó. Temos que treinar os pensamentos, senão eles treinam a gente. É muito bom, é isso mesmo. Tá vendo que sabedoria? É isso aí, eles treinam a gente. O que acontece? O paradigma que vocês conhecem como tradicional, ele é um treinamento, ele é uma hipnose, né? E aqui nós estamos hipnotizando ao contrário. Estamos hipnotizando ao contrário. Quem toma conta é a gente, quem manda é a gente. Quando vem os impulsos, você usa o gatilho de poder, que é para cortar o hábito, cortar o mal pela raiz, né? Sem fazer muita análise. E você vai mudando isso, vai fazendo isso frequentemente. Cada vez que acontece alguma coisa que puxa o seu ser, você usa o gatilho, usa o gatilho, usa o gatilho, até que você serene de uma maneira, e aí você está qualificando. E aí você está afastando umas vozes inconvenientes que eu falei nessa live, né? Que não convém muito falar, que a cabeça já não é muito boa. A informação, se é tudo autoconfirmativo, né? E no mundo espiritual, no mundo material, tudo é autoconfirmativo. Então, quando você lê uma informação falando, olha, cuidado com os monstros, cuidado com os obsessores, cuidado, você está abrindo a porta, você está se impressionando, está falando que isso existe, que isso é verdade para você. Calunga, que loucura! Você está falando que não tem uma regra, que a regra é nós, e quando uma pessoa escreve um monte de coisa, eu tenho que falar, gente. Aproveitar que o menino é meio louco e vai falar mesmo, né? A gente gosta de falar assim. É assim que funciona, né? Não tem uma regra. A regra é cada um de nós. Então, quando você pega o material,
Você veja bem o que o senhor está tomando contato, viu? Se é uma coisa que te eleva, tá bom, legal. Agora, se é uma coisa que coloca você numa condição sem poder, né? Aquela coisa muito elaborada, explicando muita coisa, você toma cuidado, porque quem está abrindo a porta da sua vida é você. Você está falando, olha, para mim também é assim. Eu sei que desafia a lógica de vocês, mas a função é ensinar. Como faz? Veja o conteúdo desse perfil que ele explica tintim por tintim. Nós temos aula aqui, tem aula do menino, tem bastante coisa para você poder compreender como você pode escolher melhor. Como você pode olhar para si melhor e escolher melhor. Certo? Nós temos mais 5 minutos. Se tiver mais perguntinha aqui, eu vou aproveitar para poder responder alguma coisa que vocês queiram dizer. Eu vou olhar para cima, porque não vi nenhuma pergunta agora, nada falando a respeito. Então é isso, gente. Essa foi nossa primeira live aula. Não justifique, vai ser um desafio, você vai sentir o impulso de responder as provocações, né? Vai ter provocação, porque ninguém compreende esse movimento de se escolher. Não é fácil, entendeu? Você se escolhe, as pessoas olham e voltam, as pessoas não se escolhem. O compromisso delas antes é os outros. Tudo é os outros. E você vai sair desse padrão, né? Sustenta o padrão. Não se sinta mal. Não se sinta mal. Você está despertando para você. E nem todo mundo está preparado para despertar para si. Tá bom? Então, essa foi a nossa live. Eu desejo para vocês uma ótima semana, muito consciente, um novo período muito bom para vocês, né? De novas realizações, de novas conquistas, de uma consciência maior, mais ampla, né? E que vocês tenham uma ótima aventura em si, tá bom? Em si, no seu ser, né? Que você compreenda de verdade a grandeza que é enorme da sua energia, é enorme, é infinita, tá bom? Um grande abraço e até breve.